Se tem uma coisa que cresceu muito durante essa pandemia foi a chamada pejotização, que nada mais é do que a constituição de uma empresa para a emissão de notas mensais para o recebimento dos proventos do trabalho realizado, tudo bem? Bom, o mercado ele chama esse tipo de empresa de PJ. É muito comum você já ter ouvido alguém falar, olha, eu tenho uma PJ, eu preciso constituir minha PJ. Nesse vídeo nós vamos tratar de 4 mitos que existem a respeito das PJs e vamos desmistificar esses mitos para você. Vamos lá? O primeiro mito que nós vamos desmistificar é confundir microempresa com empresário individual. Bom, é muito comum as pessoas procurarem a contabilidade para dizer, olha, eu preciso abrir uma microempresa, e achando que a microempresa e o empresário individual é a mesma coisa. Bom, a Constituição Federal determina que as micro e pequenas empresas têm um tratamento diferenciado em relação a todas as demais empresas. Assim, existem benefícios dados às microempresas, como, por exemplo, o Simples Nacional. Ocorre que muitos empresários confundem a microempresa com a forma de constituição chamada empresário individual, tá bom? A empresário individual é aquela empresa que é constituída no próprio nome do sócio. Mas afinal, se isso não é ME, o que efetivamente é uma microempresa? Pessoal, você precisa entender que microempresa é toda e qualquer empresa que tenha faturamento de até 360 mil. Assim, uma empresa individual pode ser microempresa, como uma limitada, como uma Eireli, ou seja, qualquer empresa que tenha faturamento anual até 360 mil é uma microempresa. Não se pode confundir a forma de constituir essa empresa com uma microempresa, já que esse fator não está diretamente relacionado à forma de constituição, e sim ao faturamento da empresa. Nós da Elect não aconselhamos a constituição de empresas nos moldes de empresário individual, por exemplo, por questões de segurança jurídica. Para as chamadas PJs, existem a figura da limitada unipessoal, que tem toda a segurança da divisão do patrimônio ali entre sócio, pessoa física e pessoa jurídica, mas isso, é claro, é um assunto para outro momento, tudo bem? Vamos então para o segundo mito. Segundo mito, achar que porque é PJ vai pagar menos impostos que as demais empresas. Bom, pessoal, em primeiro lugar, é preciso entender que apesar do mercado dar uma denominação de PJ, isso é uma denominação de mercado, não existe essa modalidade tributária. Sendo assim, o que determina as questões fiscais é a opção tributária. O que eu quero dizer com isso? Uma empresa optante pelo Simples, por exemplo, vai pagar os impostos do anexo e da sua atividade, independente da forma de constituição e independente do número de notas emitidas. Nesse caso, é muito importante que você entenda isso, nesse caso o que vale é o faturamento e não o tipo da empresa. Da mesma forma o lucro presumido, e esse é o nosso assunto do item 3, tudo bem? Terceiro mito, pessoal, achar que o Simples Nacional é sempre a melhor opção. Aliás, isso é uma questão que a gente vê sempre aqui no nosso escritório. Sim, o Simples Nacional, na grande maioria das vezes, é a melhor opção para se iniciar no negócio. Mas nem sempre isso prevalece, pessoal. É necessário fazer um estudo tributário inicial, levando em conta algumas questões, como o faturamento, a atividade da empresa, ou seja, a atividade que a empresa vai desenvolver, qual o município de constituição, quantidade de sócios, no caso da PJ, claro, é mas isso envolve todo tipo de microempresa. O Simples Nacional ele é dividido em alguns anexos. Existem anexos da indústria, aliás, um anexo da indústria, anexo de comércio, anexo de serviço e alguns anexos diferenciais. Cada atividade que pode optar pelo Simples encontra seu anexo indicado na lei. Qual lei? A Lei Complementar 123/2006. Dessa forma, uma empresa que seja obrigada a iniciar suas atividades no anexo 5, por exemplo, já inicia uma tributação de 15,5, pessoal. Essa mesma empresa, se a gente pegar ela e colocar ela para ser tributada pelo lucro presumido, ela vai pagar sobre o percentual de faturamento 9,14%, dependendo do município e da forma de constituição. Tudo bem? Empresas de TI, por exemplo, têm a opção de fazer o fator R, que permite a elevação de despesas com o Prolabore, fazendo com que a empresa seja tributada no anexo 3, que se inicia com 6% sobre o faturamento.
Nesse caso, é necessário avaliar as despesas de impostos com a base de salários, Prolabore, e somar com a alíquota do anexo 3, antes de bater o martelo e dizer que o Simples é a melhor opção. É claro que esse é um assunto que envolve muitas questões para ser tratados aqui nesse vídeo. Mas a minha intenção aqui é apenas demonstrar que optar pelo Simples Nacional sem um estudo tributário e fiscal anterior à abertura da empresa pode ser um tiro no pé, tudo bem? Bom, agora nós vamos para o último mito, o quarto mito, tudo bem? Quarto mito e o mais importante para mim, achar que porque você emite uma nota fiscal por mês não gera nenhum trabalho para a contabilidade. Pessoal, imagino que as pessoas que têm esse tipo de visão ainda enxergam a contabilidade com as mesas abarrotadas de papel, tendo que conferir um por um e lançar no sistema. Bom, o tempo passou, as empresas evoluíram e algumas contabilidades até que podem ainda fazer dessa forma. Mas as contabilidades modernas, pessoal, são hoje totalmente digitais. Primeiro, porque as notas fiscais são digitais também, facilitando a integração de sistemas, ou seja, o sistema das notas hoje integram com os sistemas da contabilidade que fazem esse trabalho. E segundo, porque efetivamente o que dá trabalho na contabilidade são as obrigações acessórias e o acompanhamento das mudanças constantes na lei. Conforme a gente falou anteriormente aqui no começo desse vídeo, a PJ é uma empresa comum. Apesar de ter esse nome no mercado, ela é uma empresa como toda outra microempresa. Sendo assim, obrigações como CFIP, declaração mensal da DASEN, DCTF, escrituração contábil, RAIS, DEFIS, GIS, UFA, todas as obrigações que a contabilidade tem, essas obrigações estão vinculadas ao tipo empresarial e não à quantidade de notas que você emite. Dessa forma, para a gente terminar, você precisa entender que se você emite 1 ou 10 notas fiscais, as obrigações acessórias e as responsabilidades internas da contabilidade são a mesma. Ou seja, tira de já da tua cabeça essa ideia de que você não dá trabalho para contabilidade no Brasil, tá bom? No Brasil MEI dá trabalho, Simples Nacional não tem nada de simples, microempresa tem quase todas as obrigações de empresas comuns e assim vai, tudo bem? Bom, esses são os 4 mitos que eu queria falar para você. Lembre-se que a Elect é especializada em trabalhar com microempresas, principalmente empresas no sistema PJ. Qualquer dúvida que você tenha, a gente está sempre à tua disposição, tá bom? Um abração para vocês, tchau, tchau.